Cadê os slides? Bom, pessoal, então assim, ó, dando sequência nas nossas aulas ali hoje, então agora eu convido o professor Jorge para dar suporte aqui na parte de biologia. Jorge, seja muito bem-vindo e eu vou estar lá no chat. Tendo dúvidas, mandem para mim ali, que daí eu já vou estar repassando para o professor aí. Pessoal, um abraço, estou no chat com vocês ali. Fala aí, galera do Face, estamos começando a aulinha de biologia aí, galera. Hoje eu vou falar sobre um tema bem importante aí dentro do que nós estamos vivendo hoje em dia, que é a questão de evolução. A gente está vendo aí o Covid-19 praticamente surgindo com uma nova forma viral aí, que tem uma adaptação bem interessante com referência à questão da forma de contágio, da transmissão, tá? Mas antes de falar sobre a evolução, a gente vai entender como que a vida surgiu. Vamos trabalhar um pouquinho da questão da origem da vida. Belezinha, galera? Qualquer dúvida, o professor Hugo está ali no chat, está mandando as perguntas. Manda um like lá, compartilha o vídeo aí, simbora lá. Galera, então primeira coisa... Beleza, galera, primeira vez aí que eu tô fazendo live, então tô meio perdido aí, bem perdido na verdade, qualquer coisa. Se tiver algum probleminha aí, avisa, se tiver tudo beleza, manda um ok lá. Galera, então a primeira coisa vai falar sobre a origem da vida. Tá? Então muito se discutiu acerca desse tema. Desde os primórdios lá com Aristóteles, vocês já conhecem Aristóteles de filosofia, de história. Praticamente todas as disciplinas vocês falaram sobre esse cara aí. Tá? Então ele já fez algumas proposições sobre a origem da vida. Então as três principais proposições que nós temos acerca da origem da vida são essas três aqui, ó. Criação divina, criação extraterrestre e a origem de evolução química, galera. Então dentro da criação divina, nós temos que a vida ela foi criada por uma divindade, por um ser supremo, por um Deus. Tá? Então isso existe em diversas culturas aí que nós vamos estar vendo. Tá? Também temos a criação extraterrestre, também chamada de panspermia. Galera, panspermia também é fundamento de algumas religiões que existem hoje aí no planeta, como a cientologia. Depois dá uma pesquisadinha lá, dá um Google lá que você já vai saber um pouquinho mais sobre a cientologia. Porque o nosso foco aqui é falar um pouquinho sobre a origem extraterrestre da vida. Que essa vida ela veio de outro lugar do universo, trazida por meteoros através de esporos. Tá? Então, primeiro, criação divina, a existência de um ser superior, de um ser extraterreno, também, né? Nós podemos considerar isso, que criou tudo da forma como é hoje. Segundo, criação extraterrestre, também chamada de panspermia. E também nós temos a origem da evolução química, que ela surgiu a partir de forma espontânea, a partir de compostos químicos inorgânicos. Tá tudo ok, galera? Tá rolando bem a live? Belezinha! Então, simbora! Então aqui nós temos dois conceitos básicos que a gente vai estar trabalhando aí inicialmente. O primeiro conceito é o conceito de abiogênese. Galera, vamos destrinchar essa palavrinha aqui, ó. Abiogênese. Quando a gente fala em abiogênese, significa que a vida ela teve origem a partir da matéria inanimada. A gente vai trabalhar com o prefixo de negação. Tá? Bio, vida, e gênese, origem. Quem leu a Bíblia, que a maior parte da galera já é acostumada, sabe que Gênesis é o primeiro livro, é o livro que fala sobre a criação. Então sempre que nós tivermos essa parte assim, ó, Gênese significa origem. Então origem da vida a partir da matéria bruta, a biogênese. Origem da vida a partir de outra vida, de outro ser vivo, nós temos a biogênese. Tranquilo, galera? O primeiro pensador que falou sobre a biogênese foi esse carinha que você está para ver a imagem, o cara lindão ali, né? O Aristóteles. Então ele que idealizou que a origem ela surgia a partir da matéria inorgânica, a partir da matéria bruta. Então imagina lá, de repente, de uma pedra surge um cavalo, ou de restos do lodo surge uma mosca, surgem girinos, surgem sapos. Essa era a ideia de Aristóteles. Eles tinham dois defensores, olha só que legal, Van Helmont e John Needham, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho. Já a biogênese, ela parte do princípio que para poder haver vida é necessário ter uma vida pré-existente.
Então, para você estar aqui hoje, precisou da mamãe e do papai lá para você poder existir. Uma outra vida existindo antes da sua. Quem defendia isso? Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Não manjo muito falar francês, né, galera? Então, qualquer coisinha aí, dá um toque aí quem manja falar o bagulho. Falar igual para a galera aí. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as principais ideias de cada um deles. Primeiro, antigamente se defendia muito a teoria da biogênese, desde Aristóteles. Até que chegou um cara chamado Francesco Redi, que ele fez um experimento bem simples e bem tranquilo de fazer, demonstrando que a vida ela precisa de uma outra vida para poder existir. O que o Francesco Redi fez? Ele pegou 2 frascos. Olha só que coisa linda. Está visível o frasco aí, galera? Dá uma que se estiver visível aí. Tá? Então, ele pegou 2 frascos e colocou carne nesses frascos. Ele colocou carne. Em um desses frascos, ele tampou com gás e no outro frasco ele deixou destampado. E deixou o tempo passar. Largou os frascos lá e deixou ali de boa, suci. E o que ele fez? Depois desse tempo ele percebeu que do frasco destampado começaram a sair mosquinhas. Então, obviamente, ele percebeu que as moscas elas estavam ali devido ao contato que elas tiveram, que outras moscas chegaram ali, botaram e cresceram larvas dentro daquele frasco ali. Já no frasco que estava fechado com gás, galera, não aconteceu. Esse foi um dos golpes que a biogênese deu na abiogênese. Professor, assim, uma coisa que já haviam comentado há algum tempo atrás, então deixa eu transmitir a pergunta para você. É verdade que tinha a receita para fazer ratos? Sim. Se você pesquisar, colocar lá na internet, lá, inclusive dá um Google, você coloca lá, receita para fazer ratos. É mais ou menos assim que vai estar escrito. Não lembro totalmente como que funciona essa receita. Você vai pegar com a roupa suja e vai jogar ela num porão frio, colocar trigo, colocar algum alimento ali e deixar por um tempo. Depois de algum tempo, você vai observar e vai começar a nascer ratos daquela roupa. E agora eu quero saber de vocês, o que aconteceu naquele local ali? Assim que tiver a resposta, o Google vai dar um ok para ver se foi abiogênese ou se foi biogênese aquilo ali mesmo. Francesco Redi ajuda a responder essa pergunta aí. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu depois de Francesco Redi. Surgiu um equipamento muito importante chamado microscópio. Tá? Foi criado por esse cara aqui, ó, Zacharias Janssen. Não sei se é esse o nome dele, né? Mas qualquer coisa dá um toque aí. Tá? Isso permitiu a visualização dos micro-organismos. Então o pessoal que estava observando aquela carne que o Niederhan deixou na gase, vamos retornar um pouquinho aqui o slide, eles começaram a observar a carne que o Niederhan colocou na gase e começaram a observar no microscópio a presença de micro-organismos. E a partir disso, retomou a ideia, a hipótese da geração espontânea. Lembrando, galera, geração espontânea é a mesma coisa que a biogênese. Tranquilo, Susi no Mussi? Qualquer dúvida é só dar um toque aí. E sempre que vocês derem um toque aí, só vou ver o Hugo fazendo um bonecão no posto, assim, ó. Tá? Pode ser que tem pergunta aí. Chega a ser engraçado, depois vai ter umas fotos dos bastidores aí pra gente. Então chega um cara chamado Spallanzani. O que ele fez? Olha só que bacana o experimento dele. Ele pegou suco de carne ou caldo de carne e colocou em um balão de vidro. Ele fez isso e promoveu esse aquecimento até a fervura desse caldo de carne. E ele deixou um frasco destampado, com o tempo ocorreu a presença de micro-organismos, e no outro ele deixou ele tampado. Olha só a rolha tampando aqui o bagulho aqui, ó. Depois a galera vem com a piadinha do que tampa, a gente já sabe, a tampa do Spallanzani aí, galera, beleza? Então, quando ele deixou tampado, ficou hermeticamente fechado, não permitiu a entrada de micro-organismos. Então, o Spallanzani, ele provou, mais uma vez, que para existir vida é necessário uma vida pré-existente. Tá? Só que ele ainda tinha alguns cientistas que desafiaram o experimento de Spallanzani, como, por exemplo, um cara chamado John Needham. Ele achava que a fervura excessiva destruía a força vital e que vedar aquela entrada do micro-organismo e pedia que o fluido vital estivesse presente naquele frasco ali. Tá? A partir do experimento de Spallanzani, um cara chamado François Nicolas Lapé
Olha só, apertar, ó, ele criou uma coisa bem legal, que foi os enlatados. Tá? Justamente por causa disso. Alguém já respondeu a pergunta lá, Hugo? Ainda não. Não, ninguém sabe o que acontece que o rato surge lá na roupa que você deixou lá no porão, com trigo lá no meio, bem quentinho. O que será que acontece? Surge rato ali? Manda a resposta lá. Tá? Eu sei que a Jéssica estava online. E eu acho que ela sabe essa resposta. Ela falou que estava estudando isso ontem. E está ainda. Está indo, né? Vamos lá. Até que chegou um cara chamado Pasteur. Ele fez um experimento muito interessante que provou completamente e deu a vitória à biogênese. Olha só, não sei se está bem visível, mas vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui um balão e nesse balão ele colocou um caldo nutritivo, um caldo de carne. Tá? Assim que ele colocou esse caldo de carne nesse balão, ele pegou o gargalo do frasco e esticou, aqueceu, esticando esse gargalo e entortando, formando o que nós chamamos de pescoço de cisne. Tá? Por isso que é conhecido como experimento do pescoço de cisne. Quando ele fez isso, opa, tem pergunta? Já viu o Então, professor, na verdade, assim, ó, a Amanda Lima falou que cria fungos naquela situação abordada do experimento para criar ratos. Cria fungos? E agora, como que você consegue explicar, além da criação de fungos, o surgimento daqueles ratos ali? Por que os ratos aparecem na roupa? Essa é uma pergunta bem até que categórica, né, por um momento, assim, falando sobre Covid, rato, vamos lá, vamos continuar. Então, depois que ele entortou esse pescoço, ele aqueceu o caldo nutritivo. Depois do aquecimento, ele observou que no caldo não havia micro-organismos. Esses micro-organismos, ele estava presente aqui na curva do gargalo. Tá? Depois que ele rompeu esse gargalo, ele percebeu que começou a crescer micro-organismos no caldo nutritivo. E ele percebeu que alguns micro-organismos ficavam presos nessa curva do pescoço de cisne. Então, tinha acesso para o fluido vital, que o Niederman tanto falava? Será que o fluido vital poderia passar aqui pelo gargalo do cisne? Sim, não, vamos lá. E será que a fervura matou o fluido vital? Sendo que o fluido vital poderia ter acesso para entrar aqui? O que Pasteur provou? Biogênese ou abiogênese? Galera, quem falou biogênese, acertou, tá? Apesar de que ele falava que a vida precisava de outra vida para poder existir, ele ainda não conseguia explicar como surgiu a primeira célula. Então, professor, a Isabelle Souza acabou respondendo aqui e falou o seguinte, ó, eles aparecem porque é quentinho e tem comida. Muito bom, galera, muito bom, Isabelle, mandou bem, quentinho e tem comida. Tá? Por isso que os ratos vão aparecer, além de ter a propagação dos fungos ali, tá? Que foi a Amanda, né, que respondeu, aparecem também os ratinhos justamente por ser quentinho e tem comida. Quem não gosta de um lugar quentinho com comida grátis? Galera, dá um salve, quem não curte isso, né? Difícil. Mas vamos lá. Agora nós temos um problema. Nós sabemos primeiro que a vida precisa de uma outra vida para poder surgir, beleza? E agora a primeira célula, o primeiro organismo vivo, como que ele surgiu? Como Pasteur conseguia responder isso? Ou ele não conseguia? Olha só que legal. Não soube explicar, Pasteur não explicou, porém, nós entramos num outro debate aqui. Nós vamos trabalhar a questão de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Primeira coisa que ter em mente, os seres vivos são constituídos por moléculas complexas, moléculas orgânicas, tá? Principais compostos dos seres vivos, até deixei marcadinho aqui, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, também conhecido como chão. Esse chão ele vai compor carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Óbvio, tem outros sais minerais presentes, outros elementos químicos presentes dentro do nosso organismo, por exemplo. Mas os 4 elementos principais que caem no vestibular, galera, é o chão. Tá? Lembrando, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Isso não pode sair da cuca de cada um de vocês aí, cara. Chegou 2 caras aqui, Oparin, russo, e Haldane, inglês. Eles começaram a ter algumas ideias para tentar explicar como que a primeira vida ela surgiu a partir de compostos inorgânicos.
Tá? Então, a partir dos compostos inorgânicos, como que surgiu a primeira vida? Então, eles supuseram o seguinte: lá na Terra primitiva, há bilhões de anos atrás, a nossa atmosfera ela era composta basicamente por alguns elementos químicos, que são hidrogênio, amônia, metano e água na forma de vapor. Esses compostos, olha só que legal. O hidrogênio, qual é o elemento químico que compõe o hidrogênio? Essa é muito difícil, né? Amônia, NH3, metano, CH4 e água, H2O. Vocês estão percebendo que o chão já está presente aí? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Beleza, galera, isso é importante. E o que aconteceu na Terra primitiva? A Terra primitiva ela era muito quente. E essa temperatura da Terra primitiva fazia com que as moléculas de água elas sofressem evaporação muito rápido e logo já condensassem na forma de chuva. Essas chuvas eram grandes e grandes tempestades, e essas tempestades vinham sobrecarregadas de raios. Tá? Então, nessa atmosfera primitiva, lembrando, hidrogênio, amônia, metano e água, esses gases, esses compostos, eles estavam envoltos daquelas tempestades na Terra primitiva ali. Conforme a Terra foi resfriando, esses compostos eles foram se acumulando em grandes lagos, que nós vamos chamar agora de sopa primordial. Tá? Com a ação da radiação ultravioleta, tá? Começou a formação de alguns organismos um pouco mais complexos, que a partir de agora nós vamos chamar de coacervados, que na verdade nada mais são do que moléculas orgânicas envoltas por uma camada de gordura, uma protocélula que a gente chama aí. Beleza, galera? Alguma dúvida? Susi? Tá? Então, essa era a ideia de Oparin Haldane. Primeiro, Terra primitiva, hiper mega quente. Tá? Além da Terra primitiva ser hiper mega quente, presença de hidrogênio, amônia, metano e água nessa atmosfera e intensíssimas tempestades acontecendo e inúmeras formações de raios, tá? Como a gente pode ver aqui na imagem. Com o resfriamento na Terra, pensa, se eu tenho lá, acho que você já deve ter visto lá em Química, lá no 9º ano, quando você pega uma frigideira quente e joga água, o que acontece? Evapora muito rápido, mas conforme você vai jogando mais água naquela frigideira, o que vai acontecendo? Vai acumulando aquela água aí, é isso que ia acontecendo com a Terra e formando a sopa primordial. A superfície da Terra era extremamente quente, as chuvas iam caindo e já evaporavam e isso ia sendo muito rápido. Até que chegou um tempo que tinha uma grande quantidade de água, formou a sopa primordial. E nessa sopa primordial ainda nós tínhamos os compostos orgânicos ali, metano, hidrogênio, pode falar. Professor, então assim, as descargas elétricas influenciaram nessa sopa primordial? Sim, as descargas elétricas influenciaram na formação dos coacervados, que são as protocélulas. Não só as descargas elétricas, mas também a radiação ultravioleta. Respondido aí, galera? Susi? A partir da formação da protocélula, nós tivemos todo o movimento evolutivo acontecendo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Essas eram as ideias de Oparin Haldane. Teve um cara chamado Miller que ele fez um experimento em laboratório. Olha só que legal. Ele simulou a atmosfera primitiva. Como que ele fez a simulação? Vamos analisar aqui o que nós temos. Aqui, não sei se é possível ver aí, nós temos representando as descargas elétricas, que seriam os raios lá que estavam acontecendo nessa atmosfera. Aqui nós vamos ter o vapor de água, que estava, vamos simplificar, estava subindo aqui durante o processo de evaporação, estava evaporando, melhor a palavra aí. Tá? E nós tínhamos lá na atmosfera hidrogênio, metano, amônia e água. Tá? Nós tínhamos esses elementos que sofriam as descargas elétricas, acontecendo as reações químicas entre esses 4 compostos. Essa água condensava na forma de chuva e se depositava na sopa primordial. E ali começaram a surgir os primeiros compostos orgânicos. O que Miller conseguiu verificar nisso? Ele percebeu que haviam compostos orgânicos, haviam aminoácidos presentes nessa água depositada no fundo.
Tá? Então, corroborando a hipótese, ó. Então, quando a gente fala de heparin Haldane, a gente está falando de uma ideia, uma hipótese, até nós chegarmos à comprovação através do experimento feito por Miller. Tranquilo? Susi, alguma pergunta? Não, por enquanto não, professor. Tá tudo ok. Beleza, Susi. Eu pensei que o pastor de slide tinha dado uma travada aqui. Galera, então o que acontece? Nós vamos trabalhar um pouquinho algumas outras situações. Foi revista toda a teoria de heparin Haldane e nós tivemos algumas outras condições dentro da Terra primitiva. Tá? A energia, para poder acontecer a síntese das primeiras moléculas complexas, também elas eram fornecidas pelo interior do calor do planeta. Tá? Então, o interior é muito quente. Lembra quando eu comentei lá, quando chovia, acontecia o processo de calefação extremamente rápido. Tá? Isso foi acontecendo várias e várias vezes. Tá? Essas são outras condições que nós vamos estar trabalhando. E a presença de genes primitivos produzidos na argila, tá? Que são chamados de litoautotróficas. Tá? Bactérias litoautotróficas. Já vamos descobrir o que é isso daí. Tá? E agora surgem algumas questões. Quem surgiu primeiro? Organismos autótrofos ou organismos heterótrofos? Lembrando, organismos autótrofos são aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento, seja por quimiossíntese, seja por fotossíntese. Quando eu falo fotossíntese, ele depende da luz para poder fazer a produção dessa energia, desse alimento para ter manutenção do corpo. E o heterótrofo ele vai precisar de ingerir alguma coisa, absorver do meio externo, não consegue produzir seu próprio alimento, sua própria energia. Tá? Sabemos que os primeiros organismos vivos, os primeiros seres vivos, eram bactérias. Tá? Acredite também que essas bactérias elas eram litoautotróficas. Vamos dividir aqui essa palavrinha. Lito significa relacionado ao solo. Então, uma bactéria que estava presente na argila, ela utilizava os compostos inorgânicos presentes na argila para poder produzir seus próprios nutrientes. Tá? Também tem a hipótese de que a vida surgiu a partir de bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Tá? Isso que elas utilizavam esses compostos químicos para poder fazer a produção da própria energia. E onde que nós podemos encontrar algumas bactérias que têm essa capacidade hoje? Em fontes hidrotermais, que ficam lá no fundo do oceano. Ainda nós temos bactérias que conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente, que é muito semelhante ao ambiente, as condições iniciais, muito bom, ao ambiente da Terra primitiva. Tá? Inclusive, são bactérias, podem dar uma olhadinha, dar um Google depois, que eles chamam de bactérias metanogênicas, que elas conseguem produzir energia a partir do metano. Tranquilo, Susi? Então aqui nós temos a hipótese autotrófica, que primeiro surgiu os organismos fotossintetizantes. Olha, vamos analisar aqui o que acontece. Então aqui eu tenho 3 reações químicas, olha que bacana. A primeira reação química que eu tenho aqui é a reação de fotossíntese. Alguém lembra como que acontece a reação de fotossíntese? Vamos pegar aqui inicialmente. Eu tenho gás carbônico, que vai com água e energia luminosa. Então a energia luminosa que vai fazer com que aconteça a reação. Alguma pergunta? Você levantou o braço? Não, pergunta tranquilo. Só coçando as costas, beleza. Energia luminosa, tá? Que vai produzir glicose, açúcar. Tá? Geralmente vai trabalhar com glicose dentro da reação de fotossíntese e libera gás oxigênio. Agora o seguinte, dentro da respiração, aqui eu estou representando 2 formas de respiração. Aqui a primeira, eu estou trabalhando a glicólise, que acontece na fermentação. Nesse caso aqui, se eu tenho formação de álcool etílico, eu tenho fermentação alcoólica. E aqui embaixo eu tenho a fórmula da respiração celular. Tanto na respiração celular quanto na fermentação, eu tenho como composto inicial, para poder acontecer a minha reação, a presença da glicose. A respiração celular, que acontece dentro das nossas células, tá? Elas acontecem na presença de oxigênio. Se eu pegar um fungo lá, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, que é o fungo que faz a degradação da glicose para a produção da cerveja, inclusive é utilizado para a fabricação do pão, se eu pegar esse fungo, ele vai ter fermentação alcoólica. Quem já sentiu aquele cheirinho de álcool quando a mãe, a avó, o tio, sei lá quem, amassa o pão lá, sai um cheirinho de álcool tão bom, né? Dá vontade de chegar numa saideira, você dá
Depois tá? Então a glicose é utilizada para a produção de álcool etílico, gás carbônico, isso na fermentação. Quando eu falo de respiração, eu tenho a presença de oxigênio. Glicose com oxigênio vai produzir gás carbônico, água e tem liberação de energia. Tá? Então, os primeiros seres vivos têm a teoria autotrófica, que sugere que eles sejam fotossintetizantes, e eu tenho a teoria heterotrófica, que sugere que os primeiros seres vivos eram não fotossintetizantes, não eram autótrofos. Eles utilizavam energia através da fermentação alcoólica ou da respiração celular. Beleza? Vamos nessa. E agora, se surgiu o primeiro ser vivo, a gente sabe que ele é uma bactéria, a gente sabe que ele é um organismo procarionte. Tá? Quem foi meu aluno já conhece a musiquinha lá do procarionte, não tem núcleo. Depois você vai cantar no finalzinho para a galera dar uma relaxada aí. Tá? Então aqui está demonstrando como que surgiu a primeira célula eucarionte. A hipótese de um cara chamado Robertson, um cientista chamado Robertson, é a seguinte, que eu tenho uma célula procariótica ancestral, e essa célula procariótica ancestral vai sofrendo invaginações da membrana. Tá? Então a membrana ela vai invaginando e formando estruturas internas, tá? Que a gente vai chamar, depois dessas estruturas internas, das organelas celulares. Tá? Então aqui, ó, conforme vai invaginando, vai aumentando o número de compartimentos internos, até que nós chegamos a uma separação do núcleo do restante da célula. Tá? Essa é a hipótese de Robertson para a origem da célula eucariótica ou da célula eucarionte. Existe também uma outra hipótese que a gente vai chamar de teoria endossimbiótica. A gente já falamos algumas vezes, já ouviram algumas vezes falar sobre mitocôndrias e cloroplastos. Quem souber a função de mitocôndria e cloroplasto, só passar respostas aí, tá? Então, sugere-se que as mitocôndrias e cloroplastos eram antigas bactérias. Essas antigas bactérias, elas associaram-se dentro de células, das novas células eucarióticas lá, né, que nós temos lá demonstrando pela hipótese de Robertson. Então, isso estava acontecendo ao mesmo tempo, galera. Tanto a formação dos compartimentos a partir da hipótese de Robertson, quanto a origem das mitocôndrias e cloroplastos por endossimbiose. Tá? Então, quando a gente tem a origem da mitocôndria na célula animal, então essa mitocôndria ela vai sofrer simbiose com uma célula primitiva. Então ela começa a viver ali muito bem. Tá? Então ela começa a fornecer energia para a célula e a célula oferece um lugar para ela poder sobreviver. Galerinha, é o seguinte, é importante estar fazendo uma... Agora me fugiu a palavra. Está fazendo uma referência aqui, galera, que nas células eucariontes animais só teve a mitocôndria sendo endossimbiótica. Nas células eucariontes vegetais, nós tivemos o que nós chamamos de endossimbiose serial, ou seja, não aconteceu só a simbiose entre mitocôndria e a célula, mas depois o cloroplasto também entrou dentro dessa célula primitiva eucariótica aí. Tá? E como é que eu consigo provar isso? Como que eu provo que aconteceu a endossimbiose? Primeiro, se a gente analisar, tanto mitocôndria quanto cloroplasto tem DNA próprio. Professor, a Jéssica Eduarda está fazendo um comentário aqui, ó. Evolução do metabolismo da teoria heterotrófica. Etapas: fermentação, fotossíntese e respiração celular. É essa a ordem? Isso. Só repete lá pra gente. Fermentação. Fermentação, fotossíntese, respiração celular. Isso, na teoria heterotrófica é essa etapa aí, tá? Então começa com fermentação, ó. O primeiro organismo, ele não é autótrofo, ele é heterótrofo. Quem faz fermentação, ele é heterótrofo, tá? Depois, vamos voltar lá nesse desenho aqui, ó. Teoria heterotrófica. Primeiro fermentação, eu tenho glicose, e ó, o que eu vou produzir no final da glicose? Além do álcool etílico, do etanol, gás carbônico. Onde que eu vou usar esse gás carbônico? Aqui, Jéssica. Gás carbônico na fotossíntese, com adição de água e energia luminosa. O que eu vou ter? Glicose.
E essa glicose que eu tenho aqui, sendo produzida dentro do processo de fotossíntese, vai ser utilizada tanto no processo de fermentação, quanto no processo de respiração celular. Beleza? Manda um joinha aí se tiver beleza. Qualquer dúvida, pergunta aí que é legal que eu vou fazer um bonecão do posto lá. Então, o que eu estou mostrando novamente o que está acontecendo. Notem, aqui está a invaginação da membrana acontecendo igual a hipótese de Robertson. Tá? Então, aqui eu tenho uma célula procarionte ancestral, eu tenho a invaginação da membrana, olha só que legal, separando compartimentos celulares e o núcleo. Beleza? Depois, isso acontecendo ao mesmo tempo, na verdade, né? Nós temos aqui as bactérias aeróbias. Quem eram essas bactérias aeróbias? Mitocôndrias. Tá? Essas mitocôndrias começaram a se associar a essa célula primitiva. Então agora eu tenho um organismo que tem uma bactéria aeróbia fazendo parte, convivendo junto com ele. Aqui eu tenho ancestral eucarionte heterótrofo, eu tenho a origem da célula animal. Só que não satisfeita com isso, essa célula também fez endossimbiose com outra bactéria, que seria uma bactéria fotossintetizante, que hoje nós chamamos de cloroplasto, dando origem a um ancestral eucarionte fotossintetizante. Tá? Então agora eu peguei a hipótese de Robertson e juntei junto com a endossimbiose para a formação de célula heterotrófica e endossimbiose serial para a formação de célula autotrófica fotossintetizante. Beleza? Então aqui tem um resumão, galera. Depois o resumão está disponível para vocês. Tá? Então o que nós temos aqui? Lembrando, a biogênese, vida gerada espontaneamente com o princípio ativo presente no ambiente que gerar a vida. Tá? E esse experimento, o experimento de Red, ele acabou derrubando a teoria da biogênese, mas ela acabou retornando de acordo com a descoberta do microscópio. E quem foi que conseguiu derrubar completamente a teoria da biogênese? Galera, vale um like aí para quem der a resposta correta aí, tá? E depois nós temos a panspermia. O que é a panspermia? Que os meteoros, como eles caíam constantemente no planeta Terra, eles vinham com esporos. E esses esporos, eles continham, eles eram micro-organismos que começaram a se desenvolver aqui no planeta. Alguém já respondeu lá a pergunta? Já, Hugo? Assim, a Jéssica, é que o áudio aqui está dando uma diferença de tempo, né? Então, assim, ela mandou assim também, ó. Segundo teoria endossimbiótica, tá participando no caso ali, né? Endossimbiótica, as mitocôndrias e cloroplastos são descendentes de organismos procariontes que foram capturados e adotados por alguma célula, vivendo assim em simbiose. Isso. E daí, assim, a resposta que você deu para a pergunta dela, então tá tudo ok. Belezinha, então. Galera, só fazendo um lembrete aí, a Jéssica esse ano ainda, depois que acabar a pandemia, ela vai ser Pibique Júnior da Federal, hein, galera? Beleza? O Rick nem tá sabendo disso, não. Não sabendo. E aqui nós temos, o que comprova essa teoria da panspermia? Que algumas arcas, algumas bactérias, que elas conseguem sobreviver a ambientes extremos, tanto com pH extremo, quanto com temperaturas extremas, que são bactérias extremófilas, que nós chamamos, elas conseguem sobreviver a temperaturas, a condições muito difíceis para a manutenção da vida. Isso prova que é possível essas bactérias terem viajado por um meteoro. Tá? E nós temos a teoria de Oparin. E o que vai acontecer na teoria de Oparin, que depois foi comprovada por Miller, que nós tínhamos matéria inorgânica formando composto orgânico. Lembrando, o primeiro ser vivo, olha só, procarionte. Tá? O primeiro ser vivo é procarionte. Antes da gente entrar na evolução, a gente já vai falar um pouquinho de Pokémon também, que Pokémon não evolui, vamos entender isso. Nós vamos só lembrar uma musiquinha lá, galera. Eu vou cantar a musiquinha para vocês, depois tem uma perguntinha? Sim, a Amanda Lima ela perguntou aqui, ela se perdeu um pouquinho na aula, ela falou ali, qual que era a pergunta que era para responder? Agora até eu esqueci a pergunta. Ok, vida que segue, né? Depois de ver a pergunta lá. Acho que essa pergunta aqui, ó. Quem que foi... Red conseguiu comprovar que a biogênese estava certa, porém teve um cara que, no final de tudo, ele derrubou a biogênese. Quem foi esse cara? Lembrando, ele é responsável por um processo que a gente faz com leite hoje em dia. Tá?
A musiquinha que a gente vai ter que lembrar aí. Galera, quem já assistiu Barney e seus amigos? Ah, legal, né? Barney e seus amigos tinha aquele... Amo você, você me ama. Alguém conhece? Beleza, então a música agora é assim, ó. Procarionte não tem núcleo. Eucarionte, um belo núcleo vai ter. Bactéria, procarionte vai ser. Eucarionte somos eu e você. Tá? Lembrando dessa musiquinha aí, galera, a gente consegue entender a diferença entre procarionte e eucarionte. Galera, evolução. O que é evolução, galera? Surgiu a primeira célula, que era um organismo procarionte, ele sofreu as invaginações para formar um organismo eucarionte e teve a associação com o organismo simbionte. Galera, aqui eu coloquei o meu Pokémon favorito. Acho muito lindo. Squirtle. Tá? Só pelo jeito que ele fala Squirtle, eu acho muito massa. Galera, isso daqui é uma evolução? Quem puder responder se isso daqui é uma evolução, dá um like aí. Dá um tempinho pra galera responder. Enquanto isso, a Isa entrou em contato, ela respondeu a pergunta, ela falou que pastor. Isso, muito bem, pastor. Um like pra Isa lá, manda um like lá pra resposta dela. Galerinha, então o que nós temos aqui? Squirtle, Wartortle, Blastoise. O que está acontecendo? Eles estão sofrendo mudança, eles estão se transformando. Galera, então isso daqui, o conceito correto, biologicamente correto, não seria evolução do Pokémon, mas sim transformação. Tá? Isso daqui seria uma transformação. Até no outro slide eu tinha colocado Caterpie, até esqueci, ó. Caterpie, Metapod e Butterfree. Mas eu acho que cor mais bonitinha. Tá? Isso aqui não é evolução que está acontecendo, tá? Isso aqui é uma transformação. Igual tem lá nós temos também no Digimon, digievolução de DNA. O DNA tem a ver com a evolução, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Tá? Galera, a evolução ela acontece. Já é um conceito biologicamente aceito, é o fundamento básico da biologia. E para acontecer a evolução, para poder comprovar a evolução, nós temos algumas evidências evolutivas de que acontece a evolução. Tá? Primeiro, adaptação de uma população. Uma população de seres vivos que consegue se adaptar ao ambiente onde ele vive. Tá? Anatomia da embriologia comparada. Não sei se a gente consegue observar muito bem aqui nessa imagem. Aqui eu tenho um braço humano, a perna de um gato, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego. Os ossos, eles têm a mesma origem. Tá? Eles têm a mesma origem embriológica, porém, eles desempenham funções diferentes. Então, se eu procurar um rádio no osso humano, aqui lembrando, o dedão é a antena do rádio, só para a gente poder lembrar. Então, quando eu falo de membros superiores, para ficar mais fácil, não sei se está aparecendo aí o braço aí. Aqui tá atrasado. Tá atrasado. Então, atrasado. Espero que apareça. Galera, o osso rádio é esse daqui, ó. Tá? É do lado do teu dedão. Aqui nós vamos ter a ulna. Tá? Então eu tenho rádio no ser humano, tenho rádio no gato, na baleia e no morcego. Tem a mesma origem, porém esses órgãos vão desempenhar funções diferentes. Tá? Aí nós temos o que vamos chamar de homologia e analogia, quando temos órgãos com origem diferente e com a mesma função. Então, ó, além disso, nós temos a embriologia, a anatomia comparada, nós temos a embriologia comparada, nós vamos ver algumas imagens daqui a pouquinho, tá? E temos outras evidências evolutivas, como, por exemplo, os fósseis. Tá? O que são fósseis, galera? Alguém se arrisca a dizer? Tem alguma pergunta enquanto a galera vai? Ainda não, tá tranquilo. Enquanto tá indo... Tem que esperar dar o timer, né? Tá 20 segundos atrasado. Tá 20 segundos? Mais ou menos isso. De física já calculou o tempo, já, né? De atraso. Os fósseis nada mais são do que vestígios de organismos que existiram no passado. Tá? Restos, esses animais, por exemplo, que sobreviveram há muitos anos atrás, como os dinossauros, eles ficaram preservados, não a parte biológica, mas ficaram preservados em rochas, algumas estruturas. Tá?
Então aqui no desenho tem um processo de fossilização. Então aqui eu tenho um animal, por exemplo, morreu, ele morreu num solo que era formado por rochas sedimentares. Rochas sedimentares são aquelas que são formadas por sedimentos. Então foi sedimentando cada vez mais areia e lama aqui em cima desse fóssil, desse dinossauro morto, em cima dos ossos. O osso ele vai ser degradado numa estrutura biológica e que vai ficar marcado na rocha é a marca que esse fóssil deixou naquela rocha sedimentar. Tá? Como que a gente consegue saber mais ou menos a idade dos fósseis? Nós vamos utilizar a datação por carbono 14. Conforme vai reduzindo a quantidade de carbono no organismo vivo, eu consigo estabelecer a idade que esse fóssil tem. Eu também posso utilizar as camadas que vão formar o solo. Tá? Eu posso utilizar as camadas desse solo aí para, quanto mais profundo eu tiver esse fóssil dentro de um solo formado por rocha sedimentar, mais antigo é esse fóssil. Posso estar utilizando essa forma também. Então nós temos como evidência evolutiva anatomia comparada, quando estou comparando alguns membros de alguns vertebrados. Eu tenho aqui também a presença de fósseis, também é uma evidência, são evidências evolutivas aí. Nós também vamos ter a comparação da questão da bioquímica. Tá? Então se eu pegar alguns protozoários, eles vão apresentar algumas enzimas presentes também em células de eucariontes pluricelulares. Tá? Então é uma forma da gente perceber que é uma evidência evolutiva. Se organismos mais simples como os protozoários, apesar de falar em simplicidade dentro da linha evolutiva, é um pouquinho complexo, justamente porque eles estão vivendo muito bem, eles estão adaptados ao meio onde eles vivem. Tá? Então, às vezes é um termo um pouquinho complicado de estar trabalhando com complexidade e simplicidade celular. Então, se eu pegar e comparar os compostos bioquímicos presentes nos seres vivos, eu vou ter algumas semelhanças aí. Tá? Então, aqui eu tenho, esse daqui é o macaco mulato, que antigamente foi chamado macaco rhesus. Ele tem o fator RH presente também nas células humanas. Tá? Então, quando a gente vai lá ver o sistema ABO, a gente vê o sistema ABO, sangue do tipo A, B, AB e O, que na verdade é sangue do tipo 0. Né? Quando a gente tiver aula de genética do sistema biológico, a gente vai ver isso daí. E temos o fator RH, se é positivo ou se é negativo. Tem presente também nesse tipo de primato. Tá? Então a gente consegue provar aí uma evidência evolutiva, uma linhagem evolutiva humana a partir da análise bioquímica. Então aqui nós temos as ideias de um cara chamado Lamarck. Até esqueci de apagar aqui a bioquímica, as ideias de Lamarck. Tá? Então, Lamarck foi o primeiro naturalista a falar sobre a questão de evolução. Primeiro cientista a falar que os organismos eles mudam. O que Lamarck falava aí? Primeira coisa, que quanto mais eu utilizo uma estrutura, mais ela vai se desenvolver. Galera, eu vou pegar um exemplo aqui bem legal que Lamarck, que a gente pode estar utilizando. Alguém aí que está aí na live e vai para a academia, faz musculação, tal. Você vai perceber, vai começar a fazer uma musculaçãozinha básica lá, ó. Os músculos vão começar a desenvolver, vão ficar mais fortes. Agora, se você só faz braço e esquece de fazer a perna, o que acontece? Fica aqueles cambitos, sabe? Fica com as perninhas fininhas. Então, quanto mais você usa, mais desenvolve, quanto menos você usa, menos desenvolve. Jorge, a Samanta está participando aqui também. Opa! E ela está perguntando ali, a datação do carbono pode datar fósseis de até 50 mil anos? É o prazo máximo do carbono 14. Tá? Então ele data até 50 mil anos. Então depois a gente vai utilizar outras ferramentas evolutivas, outras ferramentas para fazer a datação. Como, por exemplo, as camadas biológicas. Valeu! Vamos aí. Primeira live aí, galera. Vamos lá. Dá um like que não manda, sei lá. Manda aquele coraçãozinho bonitinho. Belezinha? Respondido? Então a gente pode utilizar as camadas geológicas ali. Vamos voltar lá? Então o que acontece? Se você malha só o braço, você vai ficar bombadão e com as perninhas só os cambitos, né? Então, quanto mais você usa, mais desenvolve. Quanto menos você usa, menos desenvolve. Lei do uso e desuso de
Lamarck. Agora o seguinte, Lamarck também dizia que essas características que você adquire, elas estão transmitidas para os seus descendentes. Agora imagine se malhou só o bração lá, você ficou musculosão. Você vai passar essas características para os seus descendentes? Para Lamarck, sim. Então daí, além da lei dos desusos, eu tenho a lei das características adquiridas. Então eu estou transmitindo essas características para os meus descendentes. Depois de Lamarck, Darwin, ele mudou um pouco o conceito da linha evolutiva. Tá? Ele falou um pouquinho que acontece o seguinte, que é o ambiente que vai selecionar quem está melhor adaptado, que ele chama de luta pela vida. Aqueles organismos que estão mais favoráveis, têm variações favoráveis às condições do ambiente, são os que vão sobreviver. Se ele sobrevive, ele reproduz. Se ele não sobrevive, ele não reproduz. Tá? Então, ou seja, resumindo como Darwin comentou, os organismos com variações mais vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o exemplo clássico que nós temos da girafa, girafas de pescoço, havia girafas, segundo Darwin, uma variabilidade do número de girafas. Girafas com pescoço longo e girafas com pescoço curto. Conforme foi acabando a disponibilidade de comida mais próxima ao solo, as girafas de pescoço curto não alcançavam o topo das árvores para se alimentar. E o que aconteceu com elas? Acabavam morrendo. E quem reproduziam eram as girafas com presença de pescoço longo. Tá ok, galera? Então essa é a ideia de Darwin, que é chamada de seleção natural. A partir dos conhecimentos que Mendel gerou na genética, tá? Que foram esses conhecimentos da genética que começou com Mendel, depois nós tivemos toda a teoria evolutiva. O Hugo apontou o relógio, liga, está acabando, tá? Não se preocupe. É que por isso eu acabei me perdendo aqui. Dentro da teoria da evolução, nós adicionamos a teoria genética e formulamos a teoria sintética da evolução, que agora conceitos como mutação, recombinação genética, migrações, dentro do conceito, dentro desse ambiente evolutivo, formularam essa teoria sintética da evolução. O que é importante a gente lembrar para a gente poder finalizar, galera? O conceito de variabilidade. Para acontecer a evolução por seleção natural, é importante acontecer variabilidade. Tá? É importante ter organismos diferentes, tá? Geneticamente. Vamos pensar aqui agora com a Covid-19, um lance bem interessante de estar pensando. A gente consegue perceber que tem pessoas que têm mais sensibilidade à doença e tem pessoas que não têm tanta sensibilidade à doença. Justamente por quê? Porque existe uma variabilidade, tá? Diferentes formas de interação do vírus com as células do hospedeiro. Não sei se vocês viram, alguns materiais estavam colocando que pessoas que têm o sangue do tipo A são mais sensíveis à ação do vírus e pessoas com sangue do tipo O são menos sensíveis à ação do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Tá? Então, por conta dessa variabilidade, é que nós temos essa diferença aí que acontece a evolução. Beleza, galera? Por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Falar um pouquinho sobre evolução, as ideias principais, falar um pouquinho sobre a origem da vida. Dá um like aí, compartilha o vídeo que vai ficar disponível, né, Hugo? Compartilha aí. E é isso aí. Alguma palavrinha, Hugo? Não sei como é que desliga agora esse negócio. Você vai ter que ir lá na página ali. Tá aparecendo minha testa lá, galera, ó. Fiquei careca, galera.